Boa noite a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui retornamos como prometido. Peço desculpa aos irmãos, porque tivemos um probleminha técnico aí e não pudemos gravar antes, né? Mas graças a Deus já foi sanado e aqui retornamos para darmos continuidade a este vídeo falando sobre a lei de Deus e a lei dos homens, do homem, né? E falaremos de muitos outros assuntos aqui, enquanto o Senhor assim nos permitir. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Fico feliz de estarmos aqui novamente de volta para darmos continuidade e sequência a esse vídeo. Como prometido, eu havia dito aos irmãos que falaria sobre, em especial, a lei relacionada ao casamento, meus irmãos. Algumas mudanças que houve aí no decorrer do tempo e pelo que eu entendo, pelo que a Bíblia nos mostra, nós homens, nós aqueles que professamos a fé no Senhor Jesus, nós não devemos acompanhar o tempo, muito menos mudar, porque o nosso Deus é imutável. É certo que há mudanças aí nas culturas, nos costumes dos povos, e algumas coisas não tem como permanecer a mesma. Porém, no que diz tocante à palavra de Deus, deve sim permanecer. Nós devemos continuar sendo orientados pelo Evangelho, pela palavra de Deus e nos mantermos firmes nisso. O próprio Evangelho ele nos alerta e nos orienta a isso. Paulo fala lá em 1 Coríntios 4, no verso 6, ele diz para nós não irmos além do que está escrito. Nós não devemos ir além do que está escrito, devemos permanecer até para podermos agradar a Deus nesse sentido. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, em especial, o irmão que vai estar me assistindo, do qual eu não vou citar o nome, saberá do que eu estou falando, não só ele, como tantos outros que eu tive a oportunidade de presenciar, pessoas que se converteram ao Evangelho, aceitaram o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, têm permanecido com suas vidas fiéis diante de Deus e, no entanto, não eram casados no civil. Preste atenção, pessoal. Eu não quero aqui que você interprete mal. Você deve sim, você que ama a sua esposa, você que ama o seu esposo, vocês devem sim casar no civil, legalizar a vossa situação perante os homens. Perfeito? Isso aí é uma garantia de vida para o seu cônjuge. Nada além disso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, nós nos deparamos com problemas de igrejas, de instituições, de denominações que proibiram os seus irmãos, o corpo da igreja, que chegou nessa condição, conheceu o Senhor Jesus, se converteu, são fiéis ao seu matrimônio, porém ainda não eram casados no civil. E foram impedidos de participar da ceia, foram impedidos até mesmo de se batizarem. Aí a pergunta é, com que autoridade tais supostos ministros, tais homens que se dizem de Deus, com que autoridade foi-lhes dada esta permissão? Quando nem a palavra de Deus, nem mesmo a Bíblia nos proíbem de batizar, nos proíbe de participarmos da ceia a partir do momento que conhecemos o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala para o homem analisar a si mesmo. Analise o homem a si mesmo e depois toma, beba do cálice e coma do pão. A Bíblia não está mandando o homem A ou B ou C tomar partido na vida de alguém. Os líderes que fazem isso estão indo, sim, contra o Evangelho. Não lhes foi dada essa autoridade, não lhes foi dada essa permissão. Esses vídeos que eu estou passando aqui para vocês é com que intuito? De você se rebelar contra alguma instituição? De forma nenhuma. Eu quero que você conheça o Evangelho, que você tenha interesse em ler o Evangelho, estudar o Evangelho, ser orientado por Deus segundo as Escrituras, para que você não viva escravo de homens, para que você não viva seguindo doutrinas de homens, que o homem tem esse mal com ele.
ele quer ser legalista, quando a própria palavra de Deus nos ensina a nos afastarmos de tais, porque não vai ser o legalismo que vai levar você até a presença de Deus, de forma nenhuma. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia que Deus nos outorgou segundo a sua infinita bondade. Amém? E que Deus seja louvado nessa questão. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do casamento. Meus irmãos, o casamento no civil, ele passou a ser criado, ele passou a existir no Brasil por volta de 1860, 1861, lá atrás, porque durante 16 longos séculos, o homem se casava de que forma? O pai tinha, digamos assim, a posse, a autoridade sobre a sua filha, sobre o seu filho, e os seus filhos eram apresentados, se fazia ali, o pai cedia, através do pedido do rapaz, a ceder o casamento para aquele rapaz, a ceder a filha dele para se casar, se tornar esposa daquele rapaz. E foi assim desde os primórdios, desde o início lá do Evangelho. Porque o único que é testemunha entre um casamento de um homem e de uma mulher é o Senhor Jesus, é Deus. Porque esse casamento, ele é laçado, ele é feito a sua aliança ali no matrimônio, ali no quarto entre quatro paredes. É isso mesmo que você está ouvindo. Não é feito na igreja. Deus nunca outorgou a igreja a fazer casamento. Deus nunca deu autoridade, muito menos ao Estado, a fazer casamento. O casamento é uma decisão entre um homem adulto e uma mulher adulta. A partir de então, os dois fazem essa aliança perante Deus. Deus é testemunha, como diz lá em Malaquias, o próprio Deus dizendo: eu sou testemunha entre a aliança que fizeste com a mulher da tua mocidade. Podemos ir na igreja para receber uma bênção? Sem problema nenhum. Porém, se você for fiel, se a sua esposa, a sua companheira é fiel, Deus sim vai lhes abençoar. Você não deve viver escravo de homem seguindo regras de homem. Agora, por que o casamento no civil? Hoje, nos nossos dias atuais, é para garantir direitos à sua esposa, ao seu esposo, por causa do sistema que nós vivemos. Mas ele não pode ultrapassar, como diz aquele ditado, colocar o boi, a carroça na frente dos bois. Nós sabemos que hoje a igreja institucional, a igreja denominacional, se o homem e a mulher, aquela pessoa que faz parte do seu corpo, não se casar no civil, primeiro, para ele está em adultério. Isso é um absurdo. Isso não existe, não sei de onde eles tiraram isso. É certo que algumas usam a passagem que Deus diz a Pedro que ligares no céu estará ligado na terra. Ora, a Igreja Católica também usa esse termo em favor do Papa. E se vocês não conhecem essa história, assim como o casamento no civil ele iniciou nos anos de 1860, até então o Estado só casava quem era católico. Quem não era católico não se casava no civil, eram conhecidos como acatólicos, ou seja, o Estado não reconhecia. Durante 30 longos anos, aqueles que não pertenciam à fé católica se humilharam, clamaram e imploraram para que o Estado viesse a reconhecer essa união feita nessas igrejas, nas igrejas denominacionais. Ou seja, foi aceito, foi reconhecido também a partir de um monte de requisitos que foram exigidos das igrejas, e hoje a igreja inverteu esse papel. Primeiro case-se no civil para depois da igreja, quando na verdade não é nenhum nem outro. O casamento quem decide é o homem e a mulher. E depois disso eles vão legalizar no Estado. O máximo que a igreja tem autoridade, segundo o Evangelho, é aquele dirigente, ou aquele líder religioso, o pastor daquela comunidade, abençoar. Ele não tem mais nenhuma outra autoridade para interpelar sobre isso. O pior absurdo de todos é esses homens proibir casais, pessoas honestas, pessoas fiéis a Deus, convertidas ao Evangelho, e porque chegaram e não eram casados ainda no civil, proibir de participar da ceia. Quem lhe deu essa autoridade? Proibir essa pessoa de se batizar. Quem te deu tal autoridade? Aonde você tirou isso? De onde está escrito isso no Evangelho? E depois que esse casamento foi instituído,
entrou-se um monte de tradições pagãs nas igrejas, no casamento religioso, podemos assim dizer, um monte de tradições pagãs, como véu, dama de honra, e no entanto a igreja aceitou isso. Aquela que prega tanto quanto o profano, aceitou o profano entrar dentro das igrejas. Isso é um absurdo. Por isso que nós trazemos essa palavra aqui para que você, homem e mulher, você irmão, você que professa a fé da pessoa de Cristo, você não seja uma pessoa escrava, uma pessoa serva de outro homem. Você tem que conhecer o Evangelho, você tem que conhecer a palavra de Deus, você deve estudar o Evangelho para que você não seja escravo de homens, servo de homens, e para que você se proceda no seu proceder, no seu dia a dia, você seja o melhor possível na presença de Deus, porque o Espírito Santo só vai lhe orientar mediante conhecimento da palavra de Deus. Amém? Nós vamos entrar depois com mais detalhes sobre a tradição do véu, a tradição do vestido branco, a tradição das daminhas de honra, coisas que eram do profano e, no entanto, entrou para a igreja. Você não deve fazer essas coisas? Não diga que vai prejudicar, mas nós estamos só colocando aqui como um paralelo para aqueles que acham que tudo deve ser perfeitinho, né? Aceitar tais atitudes do paganismo dentro das igrejas. Amém? Nós voltamos no próximo vídeo e traremos mais detalhes sobre a cerimônia religiosa no casamento. O mais importante é que você saiba que a sua união ela deve ser feita diante de Deus entre você e a sua esposa. E a fidelidade, ela não está no papel. A fidelidade ela não está numa cerimônia religiosa, senão nós não teríamos tantos casamentos destruídos aí, né? Tantos que foram feitos tanto no chamado religioso como no civil, e nós sabemos o que tem acontecido durante todos os tempos aí. O mais importante é que esse sistema de casamento no civil também se tornará mais na frente um laço para a própria igreja. Não porque é errado se casar no civil, mas porque a igreja se humilhou, implorou para que o casamento dos acatólicos, né, como eram chamados lá no século XIX, viessem a ser reconhecido também pelo Estado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.